Conexão Astral. Conexão Astral conversa novamente com Valdemar Falcão. E o tema do nosso papo agora vai ser pessoas que têm a chamada mediunidade e que a partir dessa mediunidade conseguem ter contato com seres, pessoas que morreram, pessoas, espíritos que estão do outro lado e que querem mandar mensagens. Eventualmente as pessoas manifestam estar ouvindo um contato, recados, querem que transmitam recados, ou veem pessoas que querem mandar recado. E essas pessoas, quando levadas para médicos, para psiquiatras, enfim, essas pessoas geralmente são internadas e submetidas a tratamentos severos, com medicação. Como é que as pessoas, quantas vezes você já se deparou com uma situação como essa, Valdemar? Vamos a um exemplo bem assim marcante. Chico Xavier foi classificado como epilético por causa das alterações que tinha nas ondas cerebrais dele quando ele estava em estado de transe. O médico não, isso aqui é um eletroencefalograma de um epilético. E Chico jamais teve crise epilética. É difícil, porque existe, até na simbologia astrológica, né, você tem o mesmo planeta que rege os sensitivos, os paranormais, os médiums, que é o Netuno, rege também as pessoas que têm um pé fora da realidade, né? Então essa fronteira é muito difícil de você delimitar, às vezes é quase impossível, né? Às vezes inclusive os dois sintomas se misturam, você não sabe se a pessoa tem realmente algum problema mental ou problema espiritual, ou as duas coisas interligadas, né? Em alguns casos se consegue fazer a separação dos dois sintomas e identificar até onde vai a questão espiritual, de um excesso de sensibilidade espiritual, e até onde vai um lado patológico, psiquiátrico, né? Agora, todo paranormal, com certeza, se for passar por algum tipo de exame de ondas cerebrais, não vai dar uma coisa normal, justamente por isso que eles são chamados de paranormais, inclusive, eles estão além da normalidade, né? É mais um caso que a gente vê, que a gente se depara, em que a medicina ou a ciência, ela não consegue entrar nesse outro universo, porque com certeza essa questão da paranormalidade, a questão do contato entre vivos e mortos, antecede a ciência do mundo moderno. De milhares e milhares de anos. Quer dizer, se fala de contato, inclusive na época de Cristo, se fazia contato entre vivos e mortos, dos egípcios, enfim, a gente vai voltar aqui num período mais remoto. E por que você acha que até hoje existe essa resistência? E mais, quanto mais se distancia daquele período, mais se acha aquele outro doente e a medicina e a ciência completamente absoluta no seu saber? Fábio, eu acho que isso aí tem uma origem histórica, ali mais ou menos na mesma época em que expulsaram a astrologia do mundo acadêmico da universidade, né? Isso tem a ver com o racionalismo francês. E essa separação, infelizmente, do ponto de vista da grande maioria, ela continua existindo e às vezes até se acentuando. Agora é bom a gente ressaltar também que existem pesquisadores sérios, São Paulo, na Universidade de Campinas, principalmente, tem todo um grupo de professores, de pesquisadores que está tentando fazer o paralelo entre essas questões, entre o lado científico, digamos assim, e o lado espiritual, entender do ponto de vista biológico como é que funciona a paranormalidade, né? Eles remetem à glândula pineal, aquela glândulazinha está lá no meio do cérebro, eles fazem uma série de estudos relacionados com isso e percebem que a maioria dos paranormais, a própria Dona Célia dizia isso, o médium é um doente que tem uma pineal hipertrofiada, ela funciona demais, então ela capta determinadas faixas do espectro que nós habitualmente não captamos. É que nem uma estação de rádio, se você tem uma rádio FM, você não vai pegar uma estação AM na rádio. Essas pessoas geralmente elas sofrem muito, né? Porque ela vive a angústia, primeiro, do que está acontecendo com elas e ao mesmo tempo o bombardeio de informação de que ela é doente, isso tem que ser contido. Não, primeiro que essas pessoas normalmente têm uma sensibilidade acima da média, né? É o primeiro detalhe, elas já têm uma capacidade de captação das coisas muito mais aguçada do que nós, os ditos normais. Segundo, tem a questão do preconceito, tem a questão da dificuldade de entendimento disso quando o fenômeno se manifesta, principalmente por questões religiosas, e realmente é um dilema, quer dizer, a pessoa tem que ser assistida da melhor forma possível e sempre com uma abertura muito grande, né? Qual é o recado que você dá, Valdemar? Digamos, você tem uma pessoa, nós conhecemos pessoas que têm uma questão como essa na sua vida. Uma audição apurada, eventualmente acaba vendo coisas, assistindo situações que ela não gostaria, que mantém ela em conflito, e essas pessoas são encaminhadas para a medicina, o que acaba até entrando no parafuso ainda maior. Qual é o recado que você manda para uma pessoa no momento que essa pessoa tem uma possibilidade de se guiar pelos próprios pés? Olha, o ideal seria ela procurar um lugar espiritual sério e um lugar ligado com a medicina convencional, com uma certa abertura de propósitos para poder levar em consideração
o fenômeno espiritual, o fenômeno mediúnico, o fenômeno paranormal também, e se for o caso, tratar a pessoa respeitando esse dom que ela tem. Maravilha. A gente acaba de conversar com o Valdemar Falcão sobre essa questão e esse conflito que muita gente vive. A pessoa, por ter uma audição apurada e ouvir coisas que não estão neste mundo, são muitas vezes taxadas de loucas e submetidas a remédios, enfim, extremamente violentos. E se você quiser continuar ouvindo essa entrevista, você pode acompanhar a gente agora na Rádio Conexão. Um abraço, boa tarde.